Vamos fazer então a resolução do exercício 34 da seção 14.6 do James Stewart, volume 2. Bom, o exercício diz o seguinte, né? Suponha que você esteja subindo uma montanha, cuja forma é dada por essa expressão aqui, em que x, y e z estão medidos em metros, e você se encontra no ponto 60, 40 e 966. O eixo x positivo aponta para a direção leste e o eixo y para o norte. Então, se a gente for fazer aqui só para ter uma noção, aqui é norte, esse aqui aponta para o leste, então aqui vai ser o oeste e aqui vai ser o sul. Aí o item A ele diz o seguinte: se você andar exatamente para o sul, começará a subir ou a descer. Então o sul é nessa direção. Como eu preciso de um vetor unitário, né? Basta pegar aqui o tamanho menos 1. Então no item A, o vetor U que nós vamos pegar, ele tem coordenada 0 no x e menos 1 no y. Ele já é unitário, né? E a gente quer a taxa de variação, então, da altura, né? Na direção do vetor 0, menos 1. Então a gente pega, chama aquele z que a gente tem ali na expressão, né? De f, seja z igual a um f de xy, que é a nossa função ali, 1000 menos 0,005 x quadrado menos 0,01 y quadrado. A gente sabe que vai calcular Duff e precisa do gradiente de f, né? Então, o gradiente de f vai ser, esse 1000 vai ser descartado, vou derivar em x, vai dar menos 0,01x, e se derivar em y, vai dar menos 0,02y. Como eu estou no ponto 60, 40, né? O 966 ali pode ser ignorado. Então, no ponto 60, 40, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o gradiente nesse ponto 60, 40, basta aplicar aqui, né? Vai ser menos 0,6 e menos 0,8. Esse é o valor do gradiente nesse ponto. Então, a gente quer calcular a Duff, né? A taxa de variação da profundidade, que vai ser a Duff, nada mais é que o gradiente no ponto, escalar com vetor U. Nosso vetor U já era unitário, né? Então, o que a gente vai obter para a Duff? A Duff vai ser igual a esse vetor menos 0,6 menos 0,8, escalar com vetor 0, menos 1. Fazendo esse produto escalar, o que nós vamos encontrar? 0,8. As unidades aqui estão em metros, né? Então, significa que a profundidade está aumentando 0,8 metros para cada metro que eu andar na direção sul. Então, a profundidade está aumentando. Vamos voltar lá para ver qual era a pergunta dele, se era só se você andar exatamente para o sul, começará a subir ou a descer, né? Não é profundidade, né? É altitude, né? Estou subindo uma montanha. Então, a altitude vai começar a aumentar a uma taxa de 0,8 metros. Então, estou subindo, né? A uma taxa, é metros por metro isso aqui, tá? 0,8 metros para cada metro que eu andar para a direção sul, eu subo 0,8 metros. A pergunta que poderia ficar essa é a taxa mais rápida que eu consigo subir? A gente pode responder isso provavelmente com o próximo item ou com o item C, né? Se você caminha na direção noroeste, né? Bom, onde é que está a direção noroeste? Está aqui, né? Que é nordeste e noroeste é para cá. Então, se eu pegar aqui menos 1 e 1,
Observe que eu vou andar na direção noroeste, porém esse vetor não é unitário, né? Chama esse vetor de V aqui, que tem módulo raiz de 2. Então, no item B, o meu vetor U vai ser V dividido pelo módulo de V. Ou seja, menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Essa é a direção noroeste. A gente vai usar, vamos fazer aqui mesmo, para o item B. Então, o item B eu parto do mesmo ponto, ó, só ando numa direção diferente. E aí ele pergunta que taxa. Então, o item B, a taxa de variação da altura vai ser o gradiente, que é o mesmo, escalar com o vetor U agora, que é esse novo vetor. Só mudou o vetor. O ponto, a taxa de variação não, o gradiente no ponto é o mesmo mesmo 0,6 menos 0,8, escalar agora com o vetor menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Então a gente pode colocar o raiz de 2 em evidência. 1 sobre raiz de 2 em evidência vai ser menos 0,6 vezes menos 1 dá 0,6, menos 0,8 vezes 1 dá menos 0,8. Então vai dar negativo, né? Vai dar menos 0,2 dividido por raiz de 2. Isso dá aproximadamente igual, ou seja, estou começando a descer, né? Já dá para perceber isso. Ponto 2 dividido para raiz de 2 dá 0,14. Então, isso aqui vai nos dar que a taxa de variação da altura é menos 0,14 metros por metro. Então, não estou subindo, né? Ele pergunta ali, né? Está subindo ou descendo? A que taxa? Né? Se você caminhar na direção noroeste, começará a descer a uma taxa de 0,14 metros por metro. E o item C, que ele pergunta, em que direção a inclinação é maior? E qual a taxa de elevação nessa direção? Então a gente sabe que a inclinação, né, ou seja, a altura é maior na direção do gradiente. A taxa é o módulo do gradiente, e aí ele pergunta, né, qual é o ângulo que o início desse caminho, quando eu estou andando, né, faz em relação à horizontal. Bom, então item C é fácil de responder, né? Então, item C, a taxa de variação é maior na direção. Lembrando que eu parto do mesmo ponto, do gradiente de f no ponto menos 60. Menos 60 não, 60, 40. 60, 40. Que a gente viu que deu aquele vetor menos 0,6 e menos 0,8. Então, nessa direção aqui, a taxa de variação é maior. E aí ele pergunta, né? A que taxa? A taxa é o módulo gradiente. A taxa de variação é maior e há uma taxa de módulo do gradiente, a taxa de variação máxima, né? Vai dar 1, né? Porque 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado dá 100, raiz quadrada de 100 é 10, então isso aqui vai dar 1, né? Que é 0,6. Então isso aqui vai dar 0,6 ao quadrado mais 0,8. Observe que eu posso ignorar o sinal porque eu estou elevando ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. O que significa, né? Que eu estou subindo 1 metro. Então, o máximo que eu consigo subir, mais rápido, né? É 1 metro para cada metro que eu andar na direção desse vetor aqui, ó. E aí a pergunta que ele faz imagine que eu estou... Ali é um formato... É como se fosse uma montanha assim. Então, imagine o seguinte. Eu estou andando nessa montanha, certo? A horizontal está aqui embaixo, ó. Então, está aqui a horizontal. Aí eu vou passar um traço aqui em cima. Digamos que eu esteja nesse ponto e eu estou andando numa direção. Apesar de eu estar andando aqui nessa direção negativa para cá, né? Mas podemos imaginar assim. Essa é a direção que eu estou andando. Para cada metro que eu andar na horizontal,
para cada metro que eu andar na horizontal, talvez a linha aqui tenha ficado muito fina, eu vou fazer assim. Para cada metro que eu andar na horizontal, para cada 1 metro aqui, eu subo, o meu desenho não ficou tão perfeito, vamos botar mais assim. Assim, para cada 1 metro que eu andar na horizontal, eu subo 1 metro na vertical. Então, quem é esse ângulo aqui? Bom, como os catetos são iguais, esse ângulo só pode ser 45, né? Θ é igual a 45 graus, porque se tu for ver a tangente de θ, né, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Isso aqui dá 1, né? Então, qual é o ângulo cuja tangente é 1? 45 graus. Então, não é a direção que esse vetor aqui, ó, faz com a horizontal, e sim a direção que o caminho faz com a horizontal. Então, eu estou andando numa direção de tal forma que a taxa de variação da altitude está sendo o seguinte: para cada metro que eu ando, eu subo 1 metro. Então, se eu ando 1 metro numa direção, eu subo 1 metro. Esse ângulo que eu faço com a horizontal, então, é de 45 graus.